Boa noite, eu sou a Aline, fundadora da comunidade Filhos de Padre Pio. Hoje eu queria falar um pouquinho para vocês da comunidade e também dar um testemunho da minha vida. Hoje a minha cameraman é a minha mãe, né? Pedi para ela ser a minha cameraman, que eu não estou acostumada a gravar vídeo, mas vamos lá. Hoje é um dia festivo para a nossa comunidade, porque no dia 25 de maio de 1887 nasceu o Padre Pio, né? E ele que é o nosso guardião, nosso pai, é um grande santo da nossa igreja. Então hoje é um dia para nós, um dia de alegria, um dia onde nós rendemos as nossas orações, pedindo a Padre Pio que venha atender os pedidos, venha em socorro dos seus filhos espirituais e também possa atender a todos aqueles que recomendam as nossas orações. A nossa comunidade, ela é uma comunidade de aliança, uma comunidade que ela foi fundada no dia 9 de março de 2018. É uma comunidade que tem como carisma levar o amor de Deus aos doentes do corpo, da alma e do espírito. Nossa comunidade em especial, nós temos um trabalho, né, espiritualmente desenvolvido para pessoas que têm problemas com depressão, que trazem em si doenças da alma, que têm problemas emocionais, doenças psicossomáticas. Então a gente faz aí um acompanhamento espiritual com essas pessoas. Nós acompanhamos espiritualmente aqueles que já estão no quadro de depressão, né, que já sofrem com crises de ansiedade, síndrome do pânico e esses outros problemas. Mas também nós fazemos um trabalho de acompanhamento para prevenir que a pessoa não venha a entrar no quadro de depressão. Pessoas que já carregam dores, traumas, feridas e já têm aí problemas de ordem psicossomática, para que a gente, tratando ela espiritualmente, né, levando o amor de Deus, elas não venham futuramente entrar no quadro de depressão. Então o nosso ministério ele é voltado para tantos quanto necessitam, mas nós temos em especial um trabalho desenvolvido para essas pessoas. Nós nunca deixamos de lado, eu queria frisar aqui que nós nunca deixamos de lado o trabalho dos profissionais de saúde. Nós entendemos e respeitamos a importância que eles têm, de pessoas que precisam passar no psiquiatra, precisam de um tratamento psiquiátrico, precisam de uma ajuda psicológica. Então nós nunca descartamos o trabalho desses profissionais. Nós entendemos que é necessário um trabalho em conjunto. Então nós fazemos a parte espiritual, o acompanhamento espiritual, porque nós entendemos também que acompanhando espiritualmente, tratando a dor, tratando a ferida, tratando aquilo que levou a pessoa a entrar no quadro de depressão, ou aquilo que tem por ordem emocional, tem trazido doenças para o corpo, nós entendemos que ao tratar isso, a pessoa ficando bem, automaticamente gera resultados. Então a gente tem testemunho também aqui na comunidade de pessoas que tomavam, de uma mulher que tomava 11 tipos de remédios, e na medida que nós começamos a acompanhá-la, ela foi se sentindo melhor, ela foi sendo curada de tudo aquilo que ela carregava, né, de somatização, e na medida que ela passou a ser curada e passou a se sentir melhor, né, isso gerou um resultado no tratamento, nos remédios que ela tomava, e os médicos começaram a tirar as medicações, e ela passou a tomar apenas 3 tipos de remédio. Para quem tomava 11, passou a tomar 3 tipos de remédio. Então nós acreditamos na importância que também tem o acompanhamento espiritual, sem descartar dos profissionais da saúde. A nossa comunidade ainda prevê na minha casa. A gente faz os nossos encontros de oração em um cômodo que eu reservei para a comunidade, onde a gente realiza tanto as nossas intercessões com os membros, quanto reuniões, formações, e de sexta-feira fazemos os nossos encontros de oração aberto para quem quiser participar. A gente não tem feito devido à pandemia, mas costuma ser de sexta-feira, e quando voltar a gente vai estar aí sinalizando nas redes sociais. Aqui é um espaço pequeno ainda, como eu falei, é um cômodo, mas é o espaço que a gente tem. Há um desejo da gente ter um espaço maior, mas ainda não sabemos ainda da nossa realidade, e sabemos que nesse momento a gente não tem condições de pagar um aluguel
né, num lugar maior, mas eu creio que Deus proverá, assim como o Senhor falou que nos daria um lugar. Eu creio e espero, junto com os membros da comunidade, pela providência de Deus, e eu sei que no momento oportuno Ele providenciará esse lugar, e com um espaço maior a gente vai conseguir fazer eventos, retiros, né? A gente vai conseguir trabalhar de uma forma onde a gente consiga acompanhar, né, e mais pessoas, abrir para mais pessoas. Então, hoje também eu queria falar um pouco do meu testemunho, de um fato que aconteceu na minha vida, e que hoje eu gostaria de testemunhar, porque isso que eu vivi se tornou para mim hoje um testemunho de vida. Desde criança, primeiro eu gostaria de pedir a Deus que durante esse testemunho o Senhor possa agir no coração de todos aqueles que estão angustiados, que estão entristecidos, aquelas pessoas que têm carregado problemas de ordem emocional, que carregam traumas, que têm o seu coração chagado, seja pela perda, seja pela dor de uma traição, seja por qualquer problema, que todos aqueles que nesse momento se encontram angustiados, se encontram vivendo dentro de um quadro de depressão, que essas pessoas sejam tocadas e possam beber do amor de Deus, porque nós acreditamos, Senhor, que o Teu amor tem poder de cura. E eu te peço, Senhor, que aonde chegar esse vídeo, quem ouvir esse vídeo possa também receber um bálsamo de cura, um bálsamo de libertação. Eu creio que Tu tens poder para ir aonde eu não posso ir e para fazer aquilo que eu não posso fazer, Senhor. Eu peço a intercessão de São Padre Pio e da Virgem Maria também nesse momento, e que os anjos do Senhor possam visitar as casas, os lares das pessoas que vão estar ouvindo esse vídeo. Amém. Bem, quando eu era criança, eu nunca fui uma pessoa de ter muitos amigos. Sempre fui muito reservada. Então eu nunca fui de abrir o meu coração ou falar da minha vida para outras pessoas. Tinha alguns colegas de escola, mas amigos eu tinha muito poucos. E aqueles que eu tinha, eu sempre fui reservada e nunca costumei falar sobre a minha vida, partilhar coisas da minha vida pessoal. Quando eu cresci há poucos anos, quando eu cresci, passaram-se anos, e há poucos anos atrás aconteceu uma situação. Eu conheci uma pessoa, uma amiga, uma mulher, e essa mulher ela se tornou uma amiga para mim. E por se tornar a minha amiga, ela foi adquirindo a minha confiança. E ao adquirir a minha confiança, eu passei a fazer o que eu não tinha costume de fazer, partilhar coisas sobre a minha vida, as minhas alegrias, as minhas tristezas, os meus medos, as minhas inseguranças, as minhas vitórias, as minhas derrotas. Eu passei a partilhar coisas da minha vida pessoal, da minha vida profissional, e do meu servir e tudo mais. E com o tempo, eu senti que começou a acontecer coisas ali na minha vida que eu achava que para mim não era normal. As coisas começaram a mudar de uma hora para outra e minha vida começou a virar uma bagunça, só que até então eu não sabia de onde isso partia. Eu tinha um trabalho bom, onde eu tinha estabilidade. Esse trabalho eu perdi, aconteceram muitas coisas que me levaram a pedir para ser mandada embora. E eu realmente cheguei a pedir, porque eu já estava numa situação em que eu não aguentava, eu já vivia muito doente e tudo. Pedi para ser mandada embora, fui mandada embora e a partir daí a minha vida profissional ficou amarrada. Eu não conseguia arrumar serviço, eu mandava muitos currículos e nada, não tinha nenhuma resposta. Pessoas me indicavam em empresas e não me chamavam para entrevista, para nada. Eu tentava de todas as maneiras e nada acontecia, nenhuma porta se abria. E eu fiquei desempregada. Com o desemprego, com o tempo, eu acabei ficando endividada, sem os meus pais saberem, eu me endividei. E com o tempo foi passando, a minha vida foi virando um bolo.
um monte de coisa acontecendo. Eu passei a sentir que eu estava perdendo as minhas energias, sentia um cansaço muito grande, um peso muito grande, mas eu não entendia de onde vinha aquilo. Comecei a perder a minha saúde, passei a ficar doente de uma forma muito constante, e eu nunca fui assim, eu sempre tive uma saúde boa, às vezes pegava um resfriado e tudo, mas normal de todo mundo. Só que nesse período eu passei a ficar muito doente, mas assim de uma maneira que já não era mais considerado normal, né? Até a minha mãe falava, ela falava, não é normal, né? Você vive doente, isso não é normal. Às vezes eu passava a noite tossindo, passando mal, e eu cheguei a presenciar uma noite que minha mãe chorava e se perguntava o que essa menina tem, porque eu vivia assim doente, era infecções na garganta, vomitando, tossindo, muitas dores no corpo. Foi um período que eu tive pneumonia, que eu estourei meus 2 joelhos, foi um período de muitas enfermidades. E a minha vida foi virando do avesso, foi virando do avesso, foi virando do avesso. E eu perguntava, Senhor, o que está acontecendo? E eu fui me desgastando, e sempre perguntando, Senhor, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Porém, eu permanecia partilhando tudo isso que eu estava vivendo com essa pessoa que eu considerei amiga, que eu considerava amiga. Partilhava, sempre falava. E o tempo foi passando. Eu lembro que eu fiz uma quaresma de São Miguel Arcanjo. Na quaresma de São Miguel Arcanjo eu apresentei as minhas intenções, fiz os 40 dias. No final da quaresma eu tive um sonho. Nesse sonho foi com São Miguel Arcanjo. E São Miguel Arcanjo, ele aparecia para mim... Opa! Caiu o celular. E São Miguel Arcanjo aparecia para mim no sonho. E ele me mostrava um novelo de lã. Sabe esses novelos de fazer tricô? Um novelo de lã. E ele falava assim, a sua vida tá desse jeito. Ou seja, toda enrolada. E você precisa achar a ponta desse novelo. Porque quando você achar essa ponta e você puxar, tudo o que está acontecendo vai vir à tona. Tudo o que está oculto vai ser revelado. E eu acordei do sonho e eu fiquei pensando, como que eu vou achar a ponta desse novelo? Como que eu vou conseguir achar? E eu fui orando. E eu quero dizer aqui, antes de dar continuidade, que eu sei e tenho plena consciência que nem tudo é o inimigo. Nem tudo é o inimigo. A gente tem que ter essa consciência. Muitas coisas que a gente vive são de ordem natural, porque nós estamos no mundo e estamos expostos a todo tipo de coisa, problemas, preocupações, tristezas, perdas, desemprego, a gente está exposto a todo tipo de situação. Então nem tudo é coisa do inimigo, eu tenho consciência disso. Mas esse período que eu vivi na minha vida, eu tenho absoluta certeza, né, de confirmações que Deus me deu, de que o que eu vivi foi de ordem espiritual. Havia realmente um mal, algo negativo que cercou a minha vida e amarrou áreas da minha vida, e eu fiquei presa nisso por uns quase 4 anos. E aí foi até que um dia eu comecei a desconfiar de algumas coisas, comecei a observar melhor, e aí num encontro de oração, Deus usou a boca de um profeta, sacerdote, para dizer, num momento de oração, estava um momento forte de oração e falando sobre traição, né, sobre uma amizade que estava traindo, e naquele momento foi falado, feche os seus olhos, porque o Senhor vai te revelar agora quem é a pessoa. E quando eu fechei os meus olhos, Deus me mostrou com clareza quem era a pessoa. E aí, naquele momento, eu falo que meu mundo caiu. Eu era uma pessoa que eu jamais ia esperar, que eu tinha plena confiança. E aí, meu mundo desabou. Naquele momento, tudo
realmente eu achei a ponta, né, do novelo de lã que São Miguel me falou, e eu puxei. E aí veio tudo à tona. Tudo que aconteceu comigo durante todos esses quase 4 anos veio à tona. E veio como passando um filme na minha cabeça. Um filme de várias situações, de vários momentos, de várias coisas que aconteceram. Veio assim, realmente era um filme. Era um filme passando pausadamente cada situação. O Senhor me lembrando de coisas, de situações que eu já não me recordava. E o Senhor foi me trazendo e na memória. E aí me trazendo coisas que tinham sido faladas, né? E não só o que aconteceu, mas coisas que tinham sido faladas. Eu comecei a ligar uma coisa com a outra. E eu falei, então por isso que aconteceu isso. Então por isso que naquela situação eu fiquei dessa forma. E aí eu comecei a entender. E foi assim uma coisa que realmente, quando eu puxei a ponta, que veio tudo à tona. Foi algo assim muito incrível, que só quem é espiritual e acredita no espiritual sabe do que eu estou falando. E quando isso aconteceu e veio à tona a verdade, e o Senhor me revelou tudo aquilo que estava oculto, tudo aquilo que estava acontecendo e até então eu não enxergava, realmente o Senhor tirou a venda dos meus olhos e me fez enxergar. Aquilo me doeu muito, porque era algo que eu realmente não esperava. Então tudo aquilo que eu tinha de estrutura ali, ela quebrou, ela caiu. Eu perdi toda a minha estrutura emocional, a minha estrutura psicológica, e naquele momento eu me vi sem chão. E aí eu comecei a entrar num período de uma crise comigo mesmo. Eu comecei a sentir uma dor muito grande, uma dor de alma, e só quem já sentiu dor de alma sabe o que é. Uma dor que não passa com remédio, uma dor que você quer arrancar e você não consegue. Passei a sentir essa dor de alma, uma angústia, desenvolvi uma angústia muito grande. Perdi o prazer por coisas que eu gostava muito, perdi a vontade de fazer muita coisa. Tudo aquilo que eu tinha de motivação, de coragem, de vontade, de entusiasmo de fazer, eu perdi naquele período. E aí eu me culpava muito, falava, como pode eu acreditar, eu nunca partilhei nada da minha vida com ninguém, como pode eu ficar nessa, por que eu não enxerguei antes, estava na minha cara, e aquele sentimento de culpa que às vezes as coisas acontecem com a gente, não é a nossa culpa, mas a gente se culpa, porque a gente se sente, né, lesado de uma forma, injustiçado de uma forma que a gente passa a se culpar por aquilo. E aí eu fiquei nesse processo, entrei num deserto, num período de deserto muito grande, e eu comecei a ter crises de ansiedade nesse período. Comecei a ficar com uma tristeza, que eu não tinha alegria pra nada mais, sorria, mas por dentro estava dilacerada. E aí nesse período, teve um período que a minha mãe, meus pais viajaram para a Bahia, e eu fiquei em casa. Eu já estava com a comunidade ela estava recente, tinha só alguns meses de fundação na comunidade. Então meus pais viajaram, eu fiquei, porque eu já tinha os compromissos com a comunidade, e eu fiquei sozinha em casa. Foram 30 dias de deserto, de um deserto muito grande. Durante esses 30 dias, eu praticamente passei os 30 dias dentro de casa chorando. Tinha dia que eu não abria nem as janelas da minha casa, deixava tudo fechado para poder eu ficar ali isolada. E eu chorava, e toda vez que eu chorava era aquela angústia, aquele sentimento de falta de ar, porque era tanta dor que eu precisava colocar para fora que eu não conseguia. E por mais que eu chorasse, aquela dor não aliviava. Eu lembro que teve dias que eu deitava no chão e chorava deitada no chão por horas. E eu falava para Deus, Deus, não me cobra nada. Não me pede para orar, não me pede para abrir para a palavra, não me pede para falar com ninguém, porque eu não quero. Me deixa aqui, quieta, eu só quero chorar. Eu só preciso chorar. E eu tenho certeza que nesse tempo o Senhor estava comigo.
E o tempo que eu passei chorando, eu estava no colo dele. E ele não me cobrou nada, ele só me amou, porque ele sabia da minha dor naquele momento. E aí eu lembro que, mesmo eu chorando durante todos os dias, eu sentia uma sensação de sufocamento tão grande que eu precisava gritar, sabe? Vinha uma vontade de gritar e eu falava, não posso gritar. Meus vizinhos vão ouvir, vão pensar o que está acontecendo e vão me chamar. E aí eu pegava meu travesseiro, colocava minha cara no travesseiro e gritava e queria colocar a minha dor para fora através do grito, ficava até sem voz. E nisso foi 30 dias de deserto, de um grande deserto. 30 dias de muita angústia, 30 dias de que eu comecei a ter crise de ansiedade, que eu comecei a sentir muito medo de muitas coisas, inseguranças, que eu deixei de acreditar em mim. E aí eu falei assim para Deus, eu preciso de um tempo, eu preciso de um período para mim, preciso me afastar de algumas coisas, porque eu preciso me recuperar. Eu não estou conseguindo reagir. E aí eu lembro que um dia no banheiro, fui pro banheiro para chorar. Meus pais já tinham voltado de viagem. A minha mãe estava no quarto, eu senti aquela angústia veio e eu falei, não vou chorar aqui. Aí fui pro banheiro chorando e eu falei para Deus, Senhor, eu quero morrer. Me leva embora, eu quero morrer. Não quero mais viver, me leva, porque eu não quero mais sentir essa dor. E aí eu me vi pedindo para Deus para morrer. Eu não senti em nenhum momento pensamento suicida ou pensei em me matar de alguma maneira, não. Mas a dor que eu estava sentindo era tão grande que eu queria ir embora. Eu queria que Deus me tirasse aquela dor e me levasse. E aí eu falei assim, não, eu preciso de ajuda, não estou bem. Eu sou uma pessoa que sempre lutei pela vida, pelas pessoas, e sempre lutei para que as pessoas pudessem se levantar. Então agora eu não posso pedir para Deus para eu morrer. O que eu estou fazendo? E aí eu falei, Senhor, eu preciso de um período para mim. E aí eu me afastei de algumas coisas, eu tive aí um período de afastamento, me distanciei de algumas coisas, não abandonei a comunidade. Quero dizer também que nesse período eu não deixei de ir para a igreja, não faltei em nenhuma missa na igreja, não deixei de ir na igreja e não deixei de servir a Deus na obra. Tinha dia que eu chorava o dia inteiro e chegava o horário do grupo de oração, secava as lágrimas, me recuperava e falava, Senhor, eu preciso conseguir fazer o encontro de oração. O Senhor sabe que eu não estou bem, mas que Teu Espírito Santo me use e faça aquilo que o Senhor tiver que fazer. Eu estou aqui para te servir. Deus me usava, o encontro